Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a célula. Nós vamos conversar um pouco sobre como conduzir uma célula hoje. Vamos falar a respeito da reunião da célula. Vamos falar das dinâmicas ou das ações que uma célula deve promover. Nós falaremos também sobre o ciclo de vida da célula, então tem muita coisa interessante. Vai ser um tempo muito especial que teremos juntos. Deixa eu colocar aqui logo o PowerPoint. Ok, então vamos lá, vamos começar essa aula que vai ser uma aula muito importante sobre a célula. Então, nós vamos começar falando sobre aquilo que Jim Egli definiu como as 4 direções da célula, ou 4 movimentações que uma célula deve ter. Toda célula deve buscar essas 4 direções. Essas 4 direções devem ser buscadas pela liderança para que a célula viva de uma maneira proativa e alcance alguns objetivos que a gente viu na aula passada, alguns dos objetivos da célula, lembra dos 5 dedos da mão, liderança, evangelismo, comunhão. Então, essas 4 direções têm a ver com alguns desses propósitos da célula e nós vamos aplicar, né, de uma maneira bem prática, tá, sobre esse tema. Então, olha só, Jim Egli vai falar que toda célula deve ter a direção para cima, que tem a ver ao relacionamento com Deus. Então, ele vai dizer assim, olha, conecte-se com Deus. Então, tudo que a célula deve promover, não pode esquecer de levar os membros a ter uma maior intimidade com Deus, uma vida de oração. Nós vamos aplicar cada um desses, tá? Então, para cima, relacionamento com Deus. Cada uma dessas direções tem a ver com relacionamentos. Então, para cima, relacionamento com Deus. Então, toda célula deve ser incentivada, encorajada, ensinada, desafiada a ter um bom relacionamento com Deus, vida de oração, né, intimidade com Deus. Uma outra direção é que a célula deve se direcionar para dentro. Então, tem a ver com a comunhão, com a edificação de uns aos outros. Então, edifique a vida do corpo. A célula é um ambiente de relacionamentos para dentro, de comunhão, de buscar formar uma verdadeira amizade uns com os outros e edificar, ser instrumento de Deus para servir o outro na célula, para cuidar do outro, para pastorear um ao outro, viver uma verdadeira comunhão, que é a direção do para dentro, relacionamentos uns com os outros. A terceira direção que Jim Egli vai trazer é o para fora. Faça a diferença e alcance vidas. Toda célula deve ser desafiada, estimulada, incentivada e deve buscar intencionalmente fazer relacionamentos com pessoas descrentes e buscar evangelizá-las, fazer a diferença, falar de Jesus, alcançar vidas, né? Esse é o primeiro passo do discipulado. O primeiro passo do discipulado é evangelizar pessoas, alcançar pessoas para Cristo, né? E a quarta direção da célula é o para frente, que tem a ver com formar novos líderes, formar auxiliares, formar discipuladores. Então, toda célula precisa investir intencionalmente em preparar pessoas para o crescimento espiritual, para formar novos líderes, novos auxiliares de líderes, para que a célula se multiplique, para que o ministério, né, seja multiplicado. Então, cada líder precisa, ao longo do ciclo de vida de uma célula, estar focado em preparar novos líderes, né? Investindo em pessoas para preparar nova liderança, tendo em vista uma multiplicação. Então, ele deve ter auxiliares que ele possa investir e treinar para, quando chegar o tempo da multiplicação, ele ter pessoas preparadas para assumir. Então, são essas 4 dinâmicas que Jim Egli vai dizer que toda célula saudável precisa.
Então, nós vamos aplicar agora cada uma dessas dinâmicas. Para cima, conecte-se com Deus. Relacionamento com Deus. De que forma? E quais são as questões que vamos trabalhar nesse relacionamento para cima, que é com Deus? Então, algumas dicas, algumas orientações aqui. A célula deve desafiar cada um a ter o seu tempo a sós com Deus, que a gente chama de TSD. Então, cada um deve ter o seu tempo com Deus, o seu tempo pessoal de oração, o seu tempo, como Jesus falou no Sermão do Monte, entre no teu quarto, fecha a tua porta e você e Deus, ore ao Senhor, Ele vai te ouvir e Ele vai te recompensar. Então, esse exercício espiritual de buscar a Deus diariamente deve ser encorajada em toda a célula, deve ser um alvo do discipulado daquele grupo, que cada um cresça no seu tempo a sós com Deus, que cada um tenha um tempo regular, intencional e que busque esse ouvir a Deus. Por isso que Ralph Nabel vai aplicar a ideia do quarto de escuta, ou seja, entrar no teu quarto, a sós com Deus, esse tempo com Deus, para ouvir a Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar, louvar e buscar a direção de Deus para a sua vida. Então ele chama de quarto de escutar, né? Quarto de escuta, escutar a Deus, ouça a voz de Deus, seja cheio da presença do Senhor. Então isso aqui é fundamental para uma célula bem-sucedida. Cada pessoa ter vida com Deus. Não adianta nada a gente ter uma excelente célula, com ótimas dinâmicas, com excelentes roteiros, ótima liderança, mas se as pessoas não têm vida com Deus, se não tiver vida com Deus, vai ser uma célula morta. Então, isso aqui é um valor fundamental, né? Por isso, a gente já coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é, como alvo da célula, é desenvolver a vida de oração dos membros, ter vida com Deus, ter tempo a sós com Deus, quarto de escuta. Então, essa questão vai estar sempre permeando a vida da célula. O que você pode fazer para melhorar a adoração e a oração na célula? Seja na vida pessoal de cada um, na vida familiar e quando o grupo se reúne. Então, quando o grupo se reúne, como é que a gente pode ter aquele tempo, aquele propósito de adorar a Deus juntos, de orar, né? Orar, existe a oração de consagração a Deus, existe a oração que nós adoramos ao Senhor, exaltamos o nome dele, existe a oração também de uns pelos outros, existe a cadeira da bênção, né, que também Ralph Nabel ensinou, ou seja, quando alguém precisar de uma oração específica, alguém estiver passando por alguma luta, algum problema sério, algum desafio, e precisa, né, intensamente da oração do grupo, nós pegamos uma cadeira vazia, colocamos no meio do grupo e pedimos para essa pessoa que precisa de oração, se sente nela, a célula fica em pé ao redor dessa pessoa e a gente impõe as mãos sobre ela e a gente tem um tempo de intercessão por essa vida. Então, essa dinâmica é chamada de cadeira da bênção, em que nós nos juntamos para orar e clamar, interceder por algum indivíduo que precisa. Isso pode acontecer por cada indivíduo, de acordo com as necessidades, né? Buscando orar uns pelos outros, né? Então, essa dinâmica de oração ela pode acontecer de diversas formas, né? Seja na reunião da célula, como também fora da reunião. Nós vamos já mostrar aqui, ó, por exemplo, use estratégias de oração. Então, já ouviram falar do relógio da oração? Então, se define alguns horários do dia e cada pessoa fica responsável, né? Digamos que a gente escolha um dia da semana para orar, e aí cada um vai definir o horário daquele dia em que pode orar. Então, por exemplo, eu fico responsável das 6 às 7 da manhã. Daí Diógenes fica das 7 às 8, né? Elias das 8 às 9, né? Adailson das 9 às 10. Então, cada um vai escolhendo um horário, né? Cada membro do grupo, e aí todo mundo vai orar, vai cobrir aquele dia de oração, de intercessão. Então, às vezes, a gente pode usar essa estratégia, né, quando for necessário, quando quiser criar um dinamismo. Existem outras estratégias de oração, né, mas a célula precisa ter vida de oração. Então,
Outra sugestão, faça campanha de oração, de jejum, né? Talvez no dia da reunião da célula, já que a célula vai se reunir, provavelmente vai ter convidados descrentes. Então, que tal a célula ser desafiada naquele dia da reunião, ou então cada um pega um dia da semana para jejuar e orar, abrir mão de uma refeição, não é? Então, isso deve ser uma movimentação natural da vida da célula, essa busca por uma maior conexão com Deus, né? Outra questão, ensine e encoraje a prática do culto doméstico, não só o tempo a sós com Deus de cada um, mas também o culto doméstico. A célula é composta de famílias, então ensine cada família pelo menos um dia da semana, se reunir na sua casa, a sua própria família se reunir para ter um tempo de oração, de louvor e de meditação bíblica. Nem que seja meia hora, mas ensine a célula, as famílias da célula, a terem essa prática do culto doméstico no lar. Como nós vimos, né, que esse é um valor, né, da visão celular, é que cada casa é uma igreja. Então, ensine cada família da sua célula a fazer do seu lar um lugar de oração, uma casa de oração, um lugar que se busca a Deus, que se medita na palavra de Deus, né? Também estimule, né, os membros, né, e as famílias a terem um plano de leitura bíblica anual, né? Então, tudo isso tem a ver com essa direção do para cima. Talvez você possa também organizar, digamos, uma reunião a cada trimestre ou a cada bimestre. Organize uma reunião só para a oração. Que tal? Né? Ou fazer um retiro de oração, né? De repente, fazer um mini acampamento, né? Numa das casas, ou em algum lugar, né? Que se possa se reunir. Aqui em São Luís tem muita praia, né? Então, que tal ir para uma casa de praia e aí passar uma sexta-noite até o sábado, né? Juntos, e ser um retiro de oração, ou fazer uma vigília de oração, né? Ou então ir para a casa de alguém e fazer uma vigília de oração. Ou seja, estimule a célula a ter essa conexão com Deus, essa direção do relacionamento para cima. Isso aqui é fundamental. E quando a célula ora, quando o líder ora, grandes coisas vão acontecer, o Senhor vai agir, o poder de Deus vai se manifestar, como nós vimos também na aula passada, né, sobre o poder, a presença, o poder e o propósito de Deus na célula. E nós vimos que o poder é a oração. A oração é um dos poderes, né? Oração, palavra e amor. Então, estimule a célula a ter vida de oração, porque quando o povo de Deus se une em oração, grandes coisas acontecem, vidas são salvas, novos líderes são preparados, Deus abençoa as famílias e a célula como um todo, né? Ok? Então, essa é a direção para cima. Agora, a direção para dentro edifique a vida do corpo, é a comunhão, relacionamento uns com os outros. Isso aqui é muito importante para a saúde da célula, é ter saúde nos relacionamentos. Então, para que isso aconteça, é preciso fazer contatos e visitas regulares. Isso a gente fala uns aos outros. Não cobre só do líder, não espere só do líder fazer visita aos membros do grupo, não espere só do líder fazer contatos, ligar para cada membro. Eu sei que em muitos casos, né, pode acontecer isso, sobrecarregar o líder, a célula achar que esse é o papel do líder, assim como o pastor faz isso, e transfere para o líder essa tarefa de visitar, de ligar para os membros, mas isso deve ser a vida do corpo. A célula deve ter essa prática de visitar uns aos outros, fazer contatos, ligar, né, se encontrar, né, para que a comunhão seja aquecida. Ou seja, não é só a reunião, o dia da reunião, que a gente deve estimular o contato. Nós devemos ter isso no dia a dia, porque a célula vai se tornando uma família, um grupo de amigos, essa é a ideia. O que você pode fazer para aprofundar o nível de intimidade e compartilhamento na célula? Ou seja, a abertura de coração, a transparência, tem tudo a ver com essa comunhão bíblica que a célula deve viver.
as pessoas devem se sentir à vontade naquele grupo para compartilhar suas dificuldades, suas dores, e assim a gente vai se conhecendo mais, né? Se for os dias felizes e alegres, contar as vitórias, se forem os dias tristes, contar as dificuldades, mas a célula deve ser esse ambiente em que nós nos sentimos à vontade para ser nós mesmos, para abrir o coração, para buscarmos mais profundidade nos relacionamentos de uns para com os outros, né? Então, é isso que tem a ver esse alvo da comunhão, o para dentro, né? Buscando melhorar nossos relacionamentos e aprofundar uns com os outros. Então, para que isso ocorra, né, o líder, né, deve sempre prezar, né, para que a célula desenvolva um ambiente de confiança, um ambiente em que não existe falsidade, a gente se esforça para ser sincero, ser verdadeiro, incentive a transparência, compartilhando as necessidades uns dos outros, dê tempo para o momento do lanche, isso aqui é importante, né? O momento da comida é um ambiente muito bom, porque a gente tem aquela comunhão ao redor da mesa, as pessoas se abrem naquele momento da informalidade, né? Então, o lanche é um momento muito importante, porque faz parte da comunhão. A igreja primitiva compartilhava o pão, né? Elias, pode falar. É interessante, pastor, só acrescentando, né, o que o senhor falou me veio à memória algo da época, né? Porque na minha célula e em outras, estava acontecendo alguns tipos de conflitos mais sociais. A que ponto? Quem trabalha, quem vai para a faculdade, quem está com problema na família, né? E isso meio que espalhou em relação às células da minha supervisão, que é a verde, né, no momento. E aí ficou meio desconexo, né? Tipo, assim, uma célula tinha três, nesse dia outra duas, e a gente resolveu juntar todos os líderes e as pessoas para formar uma célula só. E ao invés de aplicar, né, o estudo, embasado no estudo, nós fomos perguntar o que era bom naquele dia e quais as dificuldades que cada um estava enfrentando naquele dia, porque quando você ouve a dificuldade do outro, você vê que a sua não é tão grande como você imagina, né? Isso. E a sensação que eu tive e as pessoas que nós fomos renovados, sabe? Que o Espírito foi cheio novamente, porque a gente Uhum. diz assim, poxa, a irmã trabalha, faz uma faculdade, cuida do esposo. Esse cuida da mãe, cuida da filha, assim, assim. E foi muito interessante, porque ali onde nós achávamos que estávamos por baixo, né, cheio de problemas, ao observar que os outros estavam, nós criamos mais força para edificar as células, sabe? Isso foi muito revigorante no dia. Incrível. Muito bom. A ideia é essa, né? Quando a gente abre o coração, compartilha nossas dificuldades, né? Nossos dilemas, surgem oportunidades de edificar uns aos outros. Porque aí um irmão traz uma palavra de consolo, o outro resolve dar um testemunho para encorajar o outro decide orar por quem está com problema. É nessa dinâmica que de corpo, quando cada um se conecta ao outro, que a bênção da comunhão de verdade vai acontecendo, né? Quando a gente conhece melhor o outro e a gente se envolve na vida do outro e cada um também compartilha como tem buscado obedecer a Deus. Então, isso não só ouvir o problema do outro, né, Elias? Não só saber que o outro tem problemas, mas quando o outro diz assim, eu tenho problemas, estou procurando fazer isso e isso para fazer a vontade de Deus, isso é mais poderoso ainda. Ou então alguém ajuda o outro a aplicar um princípio bíblico que ele está com dificuldade de aplicar, né? Encorajando, orando, animando, dando um testemunho. Então, nisso, uma comunhão maravilhosa funciona, né? Uma O, edificação do corpo funciona. o que foi mais interessante no momento era entender que toda a célula, além da supervisora e toda a célula estava em dificuldade, e nós admiramos Cristo, né? E ao mesmo tempo admirávamos que todos estavam em dificuldade, mas com aquela força de estar
pontualmente na célula, levando a palavra, mesmo que fosse um ou dois, e aquele que estava sozinho vinha para a célula da lateral, né? Foi incrível. E quando a gente começou ver, porque a gente serve muito pelo exemplo, às vezes a fala tem seu poder, mas o exemplo maior ainda, Claro. né? Perceber, poxa, aquela irmã dali, ela é supervisora, essa é vice, mas está indo com toda a dificuldade do mundo aplicar, porque às vezes você chega ali como líder, né? Ou Uhum. supervisor, e tem aquela aparência de estar tudo bem, mas a pessoa está em frangalhos, mas É, está ali pela obra. E foi incrível, aquilo trouxe uma autonomia e uma força de volta, e a gente todos se encorajaram de novo e disse, estamos no caminho certo, mesmo maravilha. fragilizados. E é importante manter um ambiente de humildade no grupo, porque às vezes um compartilha um problema, aí o outro pode querer se achar meio superior, né? Né? Não, Meu, estava meu fariseu, né? Eu não é, sou como o coitado ali que, oh meu Deus, né? no caso foi interessante porque todos estavam cansados, sabe? Porque, tipo assim, geralmente alguém faz faculdade, trabalha, quem cuida de casa é casa, e ver as pessoas depositarem a relação de confiança, e dizer, olha, eu sirvo ao Senhor, mas eu também me canso, sabe? Uhum. E compartilhar do teu supervisor para com o vice, tudo foi muito interessante, e a gente percebeu, e ao mesmo tempo que a gente contava, a gente edificava, não me importa o que aconteça, eu quero estar aqui a servir, Isso, né? isso. Foi muito interessante. Muito bom. Então, esse Amém. ambiente, amém, meu irmão, esse ambiente de confiança, ele requer de nós sair do pedestal, né? De querer mostrar que eu sou perfeitinho, né? E ser transparente, ser sincero. Todos nós temos lutas, temos dilemas, né? Ninguém é anjo. Nós temos momentos que a gente pisa na bola e a gente precisa confessar um erro, uma falha, um momento de estabilidade na vida. Talvez eu estou tendo dificuldade de depender de Deus, de perdoar alguém. Então, é nessa transparência que devemos trabalhar para que a célula seja melhor edificada. E, claro, isso começa com a liderança, né? A liderança deve ser exemplo nesse sentido, né? Para que o grupo veja o modelo, né, e perceba que ali é um ambiente de ajuda mútua e que nós, né, como diz a música, né, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Então, é importante a gente estimular esse ambiente, né, de comunhão. Então, o lanche, né, eu já vi grupos dizendo assim, ah, não, né, o lanche distrai, ah, não, porque se tiver a comida, vai ter gente que vai querer ir só por causa da comida. Eu sei que tem essas coisas, mas nenhum argumento eu posso considerar que é suficiente para dizer que não deve ter comida. Né? A gente deve ter comida sim. Jesus e a célula de Jesus tinha comida o tempo todo, eles estavam sempre juntos, manhã, tarde, noite, então, na hora da fartura, na hora que não tinha muita comida, né? Mas eles estavam sempre juntos, né? Nas festas ou nos desertos, nas vilas, né? Nos dias de celebração. Então, a célula deve ter sim o lanche. Qual o melhor momento para ter o lanche? No início da célula ou no final da célula? Tanto faz. Não tem uma regra nesse sentido, né? Talvez seja melhor no início para alguns que vão chegar com fome, né? Talvez seja, já vai quebrando o gelo, né? A comida, ou talvez no final, porque no final as pessoas já estão mais à vontade e a comunhão é melhor no final. Então, não sei, não existe uma regra nesse sentido, mas é bom que haja o lanche. Agora, claro, não vai sobrecarregar ninguém, né? Tem igreja que coloca uma casa única, né, para reunião. Tem igreja que faz um rodízio de casas, né, para a reunião daquela célula. Também não tem regra a esse respeito. As duas opções são válidas, têm vantagens e desvantagens, né? Mas não deixa o hospedeiro, né, se sobrecarregar, né, ou só uma pessoa levar o lanche. Vamos compartilhar, né? Vamos fazer com que cada um também participe conforme a sua capacidade também de levar o lanche, sem pesar para ninguém, né? Mas é um momento importante porque traz comunhão. Faça reuniões também nas casas dos membros, isso aqui é uma dica que eu dou, porque às vezes a gente não conhece realmente a vida do irmão, até que a gente vai na casa dele e passa a entender onde é que ele mora, quais são suas necessidades, né? Talvez até a sua família você nem conhece ainda, e quando você vai na casa dele fazer a reunião da célula,
ali a oportunidade de conhecer os parentes daquele irmão, né? Eu já vi situações de célula em que os irmãos, quando foram visitar a casa uns dos outros, descobriram que tinha alguém passando muita necessidade, que tinha uma casa, né, caindo aos pedaços, e a célula pôde ajudar aquele irmão, né, a ter um lugar melhor para viver. Testemunhos assim que eu já vi, e de fato isso ocorre quando a gente se abre, né, abre a porta da nossa casa para que o grupo se relacione, visite. Então, isso ajuda, né, na edificação da vida do corpo. E um outro ponto é planeje encontros descontraídos, de lazer, para fortalecer os relacionamentos. Então, alguns momentos, algumas vezes, né, quem sabe uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês, não sei, faça uma reunião mais leve, mais de comunhão, com muita comida, com jogos, né, com dinâmicas, com mais quebra-gelos, né, e o churrasco, né? Então isso ajuda a quebrar o gelo, ajuda as pessoas a se conhecerem mais, se sentirem mais à vontade umas com as outras, e assim surgir mais oportunidades de fortalecer o vínculo, edificar o outro irmão e melhor servirem a Deus. Porque uma célula que não tem comunhão, ela tem dificuldade de expressar Jesus, né? Porque a nossa marca de identidade é o amor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Mas uma célula de gente desconhecida, né? De gente que não se conhece direito, fica difícil a gente revelar o amor de Deus, uns aos outros e, inclusive, aos de fora, né? As pessoas que nós queremos ganhar para Jesus. Elias. Pastor, o que o senhor falou é realmente muito interessante, né? Assim, realmente a gente conhece o irmão só na igreja, né? Dificilmente Só na na casa, nuca, só pela né? nuca, né? A É, nuca do e irmão que está assim, sentado na nossa frente. a gente escuta muito das pessoas em relação aos pastores, né? Pela questão de hierarquia, dizer assim, ah, não, pastor, na minha casa não, ah, irmão, na minha casa não, né? E às vezes aquela pessoa está ali sentada, a gente não sabe realmente o que ela está passando. Eu já Uhum, tive um caso em especial de uma menina, né, com seus filhos, dos quais ela estava jantando só mingau, né? uhum. Só que a gente não sabia. E aí a gente começou a E pular ela nas tinha, e ela casas. tinha vergonha de dizer, né? Normal. Não, aparentemente uma pessoa É, normal, sorrindo, brincando, né? Que é os paradigmas da certa depressão, porque a pessoa mostra sim. que realmente está bem, mas no fundo. E a gente Uhum, começou a pular nas casas, e a gente viu que a união era muito maior, o entendimento de suportar o outro também foi maior, e uhum. nossas palavras não se tornaram mais pesadas, né? Assim, do mais simples à melhor casa, nós fomos em todas, né? E depois Uhum. dessa mudança, a gente criou uma intimidade mais sincera com essas pessoas. E o Glória a incrível Deus. foi ela dizer assim, que ela se fechou para o mundo e um pouco para a igreja, mas que no momento que a gente observou, ninguém falou, e começou a chegar os irmãos, um com 1 quilo, outro com 2 quilos, e naquele dia ela disse, foi o melhor dia da minha vida. E o máximo que Glória a eu Deus. pude dizer foi assim, ó, irmã, isso aqui é a igreja funcionando. Quando Uhum. tu abrir a tua porta para a igreja, nós todos os irmãos vamos te ajudar. Não pelo que tu passa, mas porque a vida é isso, a igreja de Atos é isso sobre a nossa vida. E Uhum. outro ponto também muito importante é quando a gente tem a propriedade de conseguir conviver com todas essas pessoas nesses ambientes e dizer assim, quando o senhor diz que a célula não deve ser pesada. A gente tem um momento de cinema, às vezes vai para a praia jogar um vôlei, dá uma Isso. palavra mais simples, né? E uma que marcou muito, né? Foi uma pessoa que disse que não queria ir na casa dela porque a televisão estava queimada, né? E aí eu pensei, meu Deus, fazer o quê, né? Aí um já trouxe uma televisão, outro trouxe uma máquina de pipoca, porque a gente foi acima da adversidade, né? Uhum. Enquanto a Isso. pessoa se retrai. E às vezes esse pequeno detalhe é que a gente perde aquela pequena ovelha de Deus, sabe? Uhum. Porque não é que É ela não queira verdade. servir, não é que ela não queira servir o Senhor, mas as condições delas não são próprias para ela estar dentro de uma igreja, Isso. sabe? E o que me emocionou nela é que ela disse assim: eu só tenho essa calça e esse tênis. Eu digo, não, mas está tudo bem. O importante é que Deus está vendo teu coração. E foi assim maravilhoso. E isso edifica, porque a gente Uhum. pensa que a célula ela está tocando só aquela pessoa, mas aí, andando pela rua, alguém diz assim: ah,
aquela menina lá é crente, esse irmão ali é crente, não mexe mais com ele, não. O bairro inteiro fica sabendo que aquela pessoa está dentro de uma célula, ou que ela seja crente ou descrente. É incrível esse efeito da célula. Isso. Amém, Ótimo, pastor. muito bom, Elias. Muito bom. Eu já vi igreja que determina assim, olha, um mês tem 4 ou 5 semanas, não é? Então, é, durante a maioria das reuniões, vocês vão seguir digamos assim, o roteiro, né, da igreja, o estudo, o roteiro, né, o que é definido, né, naquela semana pela liderança maior. E uma vez no mês, uma reunião por mês é livre, né? É livre para você planejar o que você quiser. Então, pode ser reunião de oração, só de oração, pode ser assistir um filme juntos, né? Pode ser um churrasco, pode ser um trabalho mais focado em evangelismo, né? Então, essa flexibilidade a gente precisa aprender também a ter, né? Para que a gente não perca, né, a comunhão e as direções, né, que uma célula precisa ter. Mas também é possível, né, a célula não perder de vista o roteiro que é passado pela igreja e, mesmo assim, a célula ter uma flexibilidade para, em alguns encontros, focar mais em uma coisa ou outra. É possível também resumir um pouco mais a estrutura da reunião que foi passada pela liderança e focar mais em algumas coisas que a célula quer organizar. Eu conheci um jovem uma célula de jovens que ele fazia assim, ele tinha o momento da reunião e o momento livre. Então, como era a célula de jovens, e era sábado à noite, então a galera tinha tempo. Então, como é que eles faziam? Tipo assim, no início da noite era a reunião normal, tipo 1 hora de reunião, então seguia todo o roteiro, né, que era passado para aquela célula, e depois da reunião, eles tinham um momento de diversão e jogos e comunhão e podia durar 2 horas até, ou mais, né? Então, essa foi uma estratégia que essa célula usou para construir mais amizade e conseguiu, inclusive, evangelizar muitas pessoas por causa dessa dinâmica de mais comunhão, É, né? Cada célula vai ter sua forma de caminhar, né? isso é tão incrível que teve um momento em uma célula que eu participei, que é do amigo meu, dentro da mesma supervisão, né? Que a gente estava tendo mais ou menos essa situação, pessoas de fora, descrentes chegando, né? Adolescentes, e aí tinha todo o rito, né? Da célula, como realmente ela é, e depois Uhum. a gente ligava o som e começava quem adorava, adorava, quem jogava Uno, jogava. E a gente começou a ouvir os comentários na praça. Ah, tem a célula do irmão tal, vamos lá, porque depois que termina, É, entendeu? E hoje essas pessoas se aceitaram o Senhor e estão na olha célula, aí, tá vendo? sabe? Muitos brincam dizendo assim: ah, eu me converti por causa de um lanche. O outro diz assim: ah, eu fui Aham, jogar Uno e até hoje me agarraram, né? Então, assim, olha é aí, importante isso, essa diversidade, né? É excelente. incrível. Excelente. E a questão da casa, tá? Também eu quero falar mais uma coisa a respeito da casa hospedeira. Tem igreja que define uma casa única. Então, por exemplo, não, a reunião vai ser na casa de Pauliana. E aí vai ser lá, não pode mudar, porque sendo fixa a casa, todo mundo sabe, não tem desculpa, vai ser sempre aquele lugar, cria uma rotina. Se você quiser convidar alguém também já sabe qual o caminho, né? Não vai se perder, porque vai ser sempre aquela casa, né? Então, tem essa vantagem, é verdade, eu concordo. E você pode definir isso, digamos assim, por um tempo, ou então ser o teu modelo de conduzir a célula. Eu entendo que em alguns momentos vai ser bom a gente fazer isso, talvez porque é a casa que tem a melhor localização para todo mundo, não fica distante, é porque aquele lugar aqui encaixou, porque tem uma, sei lá, uma parada de ônibus perto, ou porque é caminho e não sei quem que tem carro vai poder levar e poder ir para lá. Então, claro, pensando nisso, né, pensando na melhor comodidade para todo mundo se encontrar, porque é uma casa maior e o grupo cresceu. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas é bom, quando é possível, a gente fazer rodízio nas casas, isso é bom, porque, como eu já falei, as vantagens, mas também porque a gente pode focar no evangelismo. E, às vezes, tem pessoas que não vão querer ir para casa
da irmã Poliana, porque não é amiga dela, não conhece ela, não vai sentir à vontade. Mas se for na casa dela mesma, talvez ela vai querer uma célula na casa dela, né? E a gente pode aproveitar a oportunidade para evangelizar essa pessoa que está aberta para receber a célula na casa dela, né? Ou então, se a gente for na casa é, do Adailson, né? Lá tem alguns oikóis, né? A palavra que a gente usa, né? Que é no grego casa, nós vamos já aplicar isso mais na frente, está em outras aulas, que tem a ver com as pessoas descrentes que são alvo do nosso evangelismo. Então, às vezes, tem parentes do Adailson que só vai visitar a célula se for na casa de Adailson, porque eles se sentem à vontade com Adailson, porque eles moram do lado de Adailson, ou então, entende? Então, às vezes, alguém tem pessoas descrentes como alvo, que está pronto para participar da célula, mas se for nessa casa, e a gente precisa ir lá para aproveitar essa oportunidade, e talvez a gente vai precisar se fixar naquela casa por algum tempo, tendo em vista o fato de quem está tentando ganhar aquelas pessoas que são ali próximas daquela casa, porque é parente daquela pessoa, é vizinho, e ela se sente mais à vontade na casa daquela pessoa ali. Então, são essas questões que a gente precisa estar atento. Por isso que a célula deve ser um movimento. A gente deve deixar o Espírito Santo mover a condução das coisas, pensando em alcançar essas quatro direções da célula, para que a gente consiga fazer discípulos, que é o alvo, claro, né? Edificar o grupo e alcançar pessoas para Cristo, né? Então, é por isso que é importante a gente saber ser flexível para buscar as melhores estratégias, né, que aquele grupo pode procurar, e cada grupo vai ser único, cada grupo vai ter seus alvos, suas possibilidades de alcance. Vai ter um grupo que é mais idoso, então não encaixa muito algumas dinâmicas, mas para eles encaixa, né, esse tipo de dinâmica. Então, cada grupo vai ter o seu perfil e a gente precisa entender que cada grupo vai ser personalizado, vai ter a sua cara, vai ter e tem algo que Deus quer agir ali e tem um caminho para cada célula prosperar que o grupo precisa discernir e juntos buscar esse caminho para um melhor alcance dessas quatro direções que uma célula deve buscar, ok? Então esse assunto é E, ótimo, né? Alguém quer pastor, falar? Sim, eu quero. é Diógenes. Então, eu acho bem interessante essa estratégia para que haja comunhão entre os irmãos e também aqueles que não têm a Cristo como Salvador. Uhum, Eu lembro de uma época que, quando eu estava fazendo seminário, o nosso ministério final de semana era nas comunidades ribeirinhas, né? uhum, E nós fomos visitar uma casa de uma irmã que o prato da vez era pupunha. Não sei se os irmãos aqui conhecem a pupunha, né? uhum, É um fruto, eu acho que encontra de forma muito farta lá no Pará. Eu não sei uhum. se por aqui tem ou se tem um outro nome, mas eu não gostava de pupunha, né? Eu não gostava de pupunha. Alguém falou: olha, certamente ela vai te dar pupunha, para que você não cause, tá, algo que venha impedir um momento de comunhão. Tenta comer pelo menos uma pupunha. E aí lá vai eu. Comi a pupunha, mas foi difícil. O que que eu aprendi com isso? Que para que haja comunhão entre os irmãos, você precisa renunciar, e às vezes a renúncia é complicado. Uhum. Foi o meu caso. Sim. Comi pupunha forçadamente, né? Que uma das coisas, é verdade, uma das coisas que o nosso professor sempre falava, olha, você vai para a comunidade ribeirinha, são pessoas carentes, mas que têm o prazer imenso Servir. Uhum. em dar para você aquilo que eles têm. São Sim. coisas simples, não é? São coisas que para você talvez não tenha valor, não tenha tanta relevância, Uhum. mas para eles tem um grande significado. Sim. Então, coma a pupunha, porque se você comer a pupunha da irmã, o que que vai acontecer? Você vai abrir não só uma janela, você vai abrir um portão para Isso o teu mesmo. relacionamento com ela. Isso E eu acho mesmo. bem interessante isso, a ideia de renunciar para Uhum. alcançar pessoas, né?
para promover crescimento, não só na vida delas, né, mas na nossa também, porque a gente acaba sendo beneficiado, certamente. Isso. Muito bom, Diógenes. Faz parte mesmo essas situações. Boa. É, É? ok. Vamos então para a próxima direção, né? Para fora. Para fora tem a ver com o alvo do evangelismo, né? Alcançar vidas para Jesus. Então, faça a diferença e alcance vidas. Esse deve ser o alvo da célula. A célula precisa ganhar pessoas, porque, como Ralph Nabel já disse, né? Quando nós alcançamos pessoas, isso oxigena a célula. Isso traz um oxigênio, uma alegria, um ânimo, um propósito, um desafio, uma tarefa agora. Mas a célula que não alcança pessoas, ela vai se asfixiando, né? Porque vai perdendo o propósito, vai perdendo a direção que agrada o coração de Deus, que é alcançar os perdidos, né? Essa compaixão pelos perdidos, que é tão importante, né? O grupo da célula é um ambiente fundamental e excelente para gerar vidas, cuidar de vidas, né? E que precisam de Jesus, né? Que precisam de direção, que precisam ser pastoreadas, pessoas que estão aflitas e desamparadas. Então, a célula é um ambiente maravilhoso para cuidar de pessoas, né? Alcançar pessoas e cuidar delas. Então, uma célula saudável precisa se dedicar, se esforçar, se preparar, né? E trabalhar para ganhar pessoas, né? Jesus falou que a seara é grande, mas há um problema, né? Tem muita gente para ser alcançada, a colheita é grande, mas o problema é que tem poucos trabalhadores, né? Então, a célula precisa é, desafiar as pessoas e treinar e preparar e levar o povo a trabalhar na colheita, né? Então, vai ser um trabalho, vai ser um investimento, mas que o Senhor se agrada e que vai gerar frutos. Então, a questão do alvo, do para fora, alcançar pessoas, traz algumas questões, né? Como você pode fazer o evangelismo ser mais central para seu grupo e para o encontro? Então, são questões que vai ser preciso conversar no grupo e buscar direções nesse sentido, né? Uma coisa importante também, ensine o grupo a evangelizar por meio de amizade, por meio de criar vínculo com pessoas. Então, nós veremos em algumas aulas lá na frente, nós vamos aprofundar essas questões, tá? De evangelismo, né? Por amizade e evangelismo através do grupo. Aqui é só uma pincelada nesse tema, tá? Então, essa direção é muito importante para trazer vigor para a célula, que é evangelizar pessoas. E como a célula é um ambiente de fazer amigos, né, então o evangelismo também vai na mesma linha. O evangelismo deve acontecer buscando vínculo, né? É complicado a gente ganhar alguém para Jesus sendo uma pessoa estranha a nós. É difícil elas quererem caminhar com a gente se são estranhos, não somos estranhos para elas. Mas quando há vínculo, quando há amizade, quando há amor, então a coisa muda. As pessoas se sentem à vontade de estar conosco, de se congregar conosco, de fazer parte do nosso grupo, entregar a vida para Jesus, né? Então tudo se torna um processo mais fácil, né? Nessa questão do evangelismo. Então esse é um alvo importante que o grupo vai trabalhar, né? Criar vínculo e amizade com pessoas descrentes, com o fim de ganhá-los para Jesus e levá-los para a vida da célula. Outro ponto, incentive cada membro a ter uma lista, né, de alvos, né, de pessoas não crentes, né, para orar por elas e buscar intencionalmente criar vínculo, relacionamento, buscando evangelizá-las de maneira natural, sem ser forçado, né? Então, cada membro deve ter alguns alvos, né, algumas pessoas, né, do seu relacionamento, do dia a dia, ou da família, ou da vizinhança, ou do trabalho, do colégio, né, pessoas que eles possam investir em oração, em amizade mais intencional, em servir, em amar aquela pessoa para que Cristo seja conhecido, né? Então, isso deve ser primeiro um alvo de oração. Então, cada membro deve ter a sua lista de pessoas que ele deseja alcançar para Jesus. E aí, se cada pessoa tem a sua lista de alvos, né, de evangelismo, a célula junta esses nomes numa lista só, que a gente chama de lista de bênçãos. Vamos falar sobre isso mais na frente, tá? Uma lista de bênçãos.
né, que pode ser uma cartolina, né, ou pode ser num papel mesmo, né, algo visível, ou pode ser uma lista do grupo mesmo do WhatsApp de pessoas, né, para que o grupo, né, hoje com o WhatsApp facilitou tudo, né? Então pode ser a lista de bênçãos do WhatsApp, né, que cada um traz seus alvos de evangelismo e o grupo sempre ora por eles, né? E lembra dessas pessoas pelo nome. E cada pessoa que tem o seu alvo compartilha no grupo. Olha, eu estou buscando essa pessoa e tenho feito isso para tentar me aproximar e tal. E as pessoas oram por essas pessoas e buscam estratégias para alcançar esses alvos de evangelismo. E cada um tem, particularmente, como célula, nós vamos ajudar uns aos outros a alcançar essas pessoas, tentando evangelizar também através de rede, né? Não é só o anzol, não é só eu sozinho. Nós podemos juntos. Jesus enviava de dois em dois, né? Para alcançar os perdidos. Então, nós podemos mobilizar a célula também nesse sentido, né? Porque quanto mais pessoas se unirem para criar vínculo com esses descrentes, mais oportunidades surgem dessas pessoas se sentirem à vontade com a célula e quererem participar da célula, né? E juntos nós somos mais fortes, né? E juntos a gente se ajuda a ganhar pessoas, é até mais fácil de alcançar, né? Do que sozinho. Continuando. Pastor, Oi, eu gostaria de fazer mais uma contribuição sim. com relação a esse tema que o senhor está falando. Eu conheci um amigo que ele usava de algumas estratégias para ganhar pessoas para Cristo. Como, por exemplo, quando ele sabia que um amigo dele descrente era torcedor fanático do Flamengo, o cara ia lá, pesquisava tudo sobre o Flamengo, mesmo ele não sendo flamenguista. Pesquisava títulos, jogadores. E aí ele dizia o seguinte, que ele ia lá, começava a conversar e começava a falar dos títulos, dos jogadores, dos Puxava a troféus. conversa, né? Rapaz, ele disse que isso aí era uma estratégia assim infalível. É uma estratégia para criar vínculo, né? Exatamente. Ele disse, rapaz, ele disse assim, o Diógenes, eu acredito, ele dizia que em menos de uma semana o cara já estava comendo churrasco lá Olha aí, no terraço da casa dele. olha aí. Porque ele tinha algo em comum, mesmo ele não sendo flamenguista, mas ele pesquisou sobre o Flamengo, sobre Uhum, camisa, sobre tudo. uhum. E aí o cara Ótimo, fanático, flamenguista, né? excelente. Inclusive, essa pessoa foi ganha para Cristo por meio dessa estratégia que esse colega nosso usou. Incrível, incrível Ótimo. mesmo. E no Nordeste, nós sabemos que as pessoas são mais abertas, né, para criar vínculo. No Brasil, de maneira geral, né, comparado a outros países, nós somos muito bons para isso, né, para relacionamento, abertos para relacionamento. Mas no Nordeste, Norte-Nordeste, mais ainda, né? Então, temos essa vantagem, viu? Elias. É, pastor, assim, nesse sentido, assim, eu estou no processo do evangelismo trabalhando há um bom tempo, desde os 14 anos, né, pela igreja, né, do pastor Daniel. Uhum, E o campo, ele tem que ser assim, essa ferramenta. Eu sempre peço a Deus para que eu sempre digo assim, a gente estuda um tanto para resumir essa conversa de Cristo em 2, 3 minutos, né? Só que uhum, o que é mais, eu diria, o engodo necessário do evangelho seria o quê? Aquele momento oportuno, não se deixar passar para que você aplique o evangelho, né? Seus conceitos e preconceitos têm que ficar do lado de fora, né? E outra coisa também que eu acho muito interessante, assim, mesmo que eu faça o processo do evangelismo, eu sempre separo mulheres com mulheres e homens com homens, né? certo. Que aí o que que acontece? Me lembro que a última vez, eu sempre me pergunto qual foi o último dia que eu perguntei a alguém se ele queria aceitar o Senhor, né? Uhum, E tem 2 semanas. E eu tava lanchando, né? Quando de repente chegou uma pessoa que eu já tinha evangelizado, amiga dela uma vez. E de uhum, repente ela disse assim: eu disse, eu posso orar pela tua venda? Ela disse, pode. E eu fui bem cirúrgico com o evangelho, eu evangelizei e tal. E ela aceitou ao Senhor de uma forma tão dócil que aquilo ficou em mim. Eu disse, meu Deus, a gente pega tanto não, não, mas depois é recompensado. E eu venho uhum, acompanhando ela, né? uhum, Quando de repente ela disse assim, ela não sabe quem eu sou, né? E ela disse assim, pastor, deixa eu lhe perguntar. Eu digo, oi. Ela disse assim, eu conheço essa menina aí da foto, que ela é da tua igreja, eu já estudei com ela. Aí eu uhum, automaticamente por baixo
já falei com a pessoa, disse, ó, acompanha essa aqui para mim, vai ser assim, assim. E quarta-feira ou domingo agora ela já vem, né? Mas o que é que eu quero chegar com isso? A estratégia. Uhum, Quando eu digo que todo momento é oportuno, tanto dentro da célula, como também foi dito pelo pastor Diógenes, a hora é apropriada, a gente não pode fugir dela. Eu sempre digo assim, quando eu vou evangelizar, é daí para frente, sem dar um passo para trás. Teve um uhum, momento em que uma outra pessoa que era da célula, que hoje é participante da célula, o pneu dela furou, né? uhum. E eu automaticamente corri e tal. Eu disse, não, acho que eu troco. Depois de todo aquele esforço que eu troquei o pneu, eu disse, não, agora tu vai ter que ouvir a palavra de Deus. Não tem esse esforço todo que eu tive aqui. Cristo também teve um Boa, esforço. Ele teve um boa. esforço de ir até a cruz. E depois que eu pratiquei, ela disse, ah, não, não dá, Excelente. porque eu sou advogada, não sei o quê. Eu digo, pois é, melhor ainda, ele é o nosso próprio advogado. Aí começou, hoje faz parte da célula, né? Então, Excelente. assim, outro também que eu achei muito interessante, quando eu digo quebrar preconceitos, Uhum. eu estava sentado almoçando na rua e de repente veio um senhor e disse assim: Olha, eu queria comprar um cigarro. E eu disse: Meu Deus, como eu vou falar de Cristo para essa pessoa? Aí eu disse: Eu compro, me dá o dinheiro. Aí ele me deu o dinheiro, eu fui lá, comprei o cigarro, comprei tudo e tal. E disse: Olha, é o seguinte, já que eu fiz todo o esforço de comprar teu cigarro, Ah, essa questão aqui do cigarro e o isqueiro, Jesus resolve. A minha parte é aham, o evangelho. E comecei a falar do evangelho para ele, entreguei um folheto, e o engraçado foi que a pessoa que tava, me perguntou assim, mas como é que se evangeliza com cigarro? Eu disse, não sei. O importante é que a palavra foi administrada. E hoje faz parte também da célula, né? boa. Tipo assim, a gente tem que ir além dos paradigmas, né? Porque quando a Uhum. gente vê Jesus chegar no poço de Jacó com aquela mulher, ele quebra diversos preconceitos e várias Ele situações. cria uma conversa, né, adequada para Tre poder é, introduzir o tre 43 minutos de uma conversa da qual ele não a expõe, ela se expõe pela graça que ele tem, né? A graça tão grande sobre a vida Uhum. dele, e ele só apresenta algo maior, como eu sempre digo, gente, evangelizar é pedir um copo d'água, simplesmente isso, assim, só para acrescentar nesse contexto. Ótimo, E hoje as pessoas fazem parte da célula por esses detalhes, né? com certeza. Amém. É sábio, né, aquele que procura ganhar vidas, né? Como diz o Evangelho, né, da palavra de Deus. É sábio aquele que procura ganhar vidas. Glória a Deus. Sagrado coração do Pai. Então, a célula saudável, ela vai ter esse coração focado nos perdidos, né? Não vai pensar só em si mesmo, vai olhar para aqueles que precisam dessa mensagem e vai procurar aprender a pescar vidas, né? Jesus disse: sigam-me e eu ensinarei vocês a pescar vidas. Então, a célula é um excelente lugar para a gente aprender uns com os outros a pescar vidas. Talvez eu não seja tão bom como Elias, mas eu posso aprender com Elias. Elias pode ser o meu treinador, né? Ele pode me levar junto para eu fazer esse evangelismo com ele, né? Então, olha que maravilha aí a célula. É um ambiente que a gente pode se ajudar, né? Ô, A colocar em pastor, prática esses alvos. é como eu sempre gosto de dizer, né? Lá na palavra tem assim, pescador, né? Aí se a gente tirar apenas o S, vira pecador. É, Então, olha aí, ó. é só dizer assim, vamos. Eu não sei, eu sempre digo, Deus Aham, me usa de forma cirúrgica, né? E às ótimo, vezes a gente vai além. E aí eu brincando, só escrevo numa folha assim, olha, pescador. Aí a pessoa vem, eu boto o dedo em cima, olha agora aqui. Aí o cara, ah, pecador. E agora o que eu vou te fazer? Pescador. Deixa eu te perguntar, tu quer ir pescar comigo em algum lugar? Aí depois eu vou entrando no assunto, né? ótimo, excelente. E tipo assim, como hoje foi inoportuno. Eu saí para eu fui comprar um material para um aniversário de uma amiga, né? E achei um cara lá meio que vacilando no tempo. E ele disse: Olha, tá chovendo muito. Ele disse: Tá, tô atrasado pro meu serviço. Você entra lá no carro que eu vou te deixar. Ele disse: Tu vai me deixar? Eu disse: Vou, porque a gente quebra paradigmas sociais, né? E aí ele Uhum, entrou, ele falou do problema dele. Eu disse: Agora deixa eu te falar aqui uma coisa. Já te falaram de Deus. Daí ele disse: Já. Eu disse: Pois é, uhum, olha, minha célula é no sábado. Como é teu uhum, nome? Tal dia? Pois é, tu manda um número que eu vou te mandar, porque a gente tem um cartaz, a gente já começa a avisar, tipo, se a célula é no sábado. A gente já uhum. começa a avisar depois do culto de domingo, a gente já começa a mandar os Sim, convites, a se perguntar como é que tá movimentar. com Uhum, isso, para que a gente tenha um contingente no dia, né? uhum. E aí ele disse assim: Ah, poxa, eu gostei de ti e tal. Eu disse, pois é, sábado é minha célula e tamo lá, qualquer coisa a gente resolve. Aí ele já mandou o número, Ótimo. já perguntou, eu já mandei, porque eu já tenho, tipo, o folder, né, da minha célula. Eu Uhum, tenho, como tem uma casa específica, a gente já tem a rota para que a pessoa não erre, e aí tem uma pessoa específica, além do líder, do vice-líder,
que fica disposto a essas pessoas para ele Aham. fazer o intermédio. Quando eu pergunto assim, irmão, cadê tal pessoa? Ele disse, rapaz, sumiu. Cadê tal pessoa? Está em tal lugar. Quantas vezes ele visitou? A gente fica acompanhando. Para você ter uma Uhum. ideia, tinha um irmão que mora na Cidade Olímpica, né? Uhum. E ele dificilmente participa, mas vem, mas tipo, a gente vai deixar lá e sempre tá atento quantas vezes ele falta, porque faltou Ótimo, ótimo, sempre discutindo, mas graças a Deus sempre tá de vez em quando na célula. ótimo. O Ralph Nagle vai dizer que se a gente quer ganhar alguém para Jesus, a gente tem que também estar disposto, né, talvez até em primeiro lugar, a ganhar essa pessoa para nós. Primeiro ganhar para a gente poder ter a possibilidade, né, e a abertura da pessoa para a gente falar de Jesus, ganhá-la para Jesus, né? Então, é esse processo, né, de evangelismo relacional, ganhar para mim, ganhar para Jesus. Então, é esse processo acaba caminhando junto, né? Nesse trabalhar de alcançar vidas, né? E a célula vai pensar nisso e vai ficar nessa crise, né? Se não está ninguém vindo, se a gente não está conseguindo nenhum resultado, a gente tem que ficar em crise, é uma crise boa, né? Para que a gente se desperte e faça algo a mais para poder fazer a diferença, né? Pastor, isso é tão interessante porque o que eu tenho reclamado ultimamente é o seguinte: há um grande contingente de evangelismo. Não estou Uhum. dizendo que não tem, mas há todo um querer de ganhar a vida, mas não há um querer de cuidado depois de ter ganho, né? E é o que eu reclamo É, muito. Você evangelizou, a pessoa aceitou, vamos acompanhar, se não para nossa, para que possa ser no para ambiente não dela, perder, para não né? perder. Justamente. Ao ver do que eu estou dizendo, eu tenho uma pessoa na minha célula, né, que me ajuda muito em relação a isso, além da minha líder e do meu vice-líder, né, que o que acontece? Eu consegui alguém para a célula, Sim. ela não pode vir porque é muito distante. A gente já se juntou, eu já juntei um dinheiro separado da quantidade de passagens durante a semana, para ver como vai além da célula. Mas, Uhum. assim, não é que ela vá ficar na nossa igreja, é onde ela se sinta bem, mas ela acompanha a célula, ela está vendo como é a vida na igreja, e depois a gente chega em um segundo momento e diz assim: ó, você quer ficar aqui? Quero. Uhum. Se não, porque aí a gente vai ter o que fazer com aquela pessoa. Se não, a gente se aproxima e faz o acompanhamento em outra igreja, toma o número de outra pessoa que fique associada a Certo, ela para certo, que isso. ela faça esse acompanhamento, entendeu? Ótimo. Porque esse que é o importante, acompanhar É. dessa pessoa. E se não acompanhar, a Amém. gente pode perder, né? Esse investimento que Ju- foi feito. Justo, Por isso que justo. a Porque assim, célula deve ter cada uma dessas direções, né? Então, tem a direção isso. que envolve cuidado, edificar, tem a direção que é de ganhar, né? Então, essas coisas Eu, devem caminhar juntas. a célula para mim é algo incrível, sabe? Quando eu percebo que eu estou dentro da célula, que ela vem daquela igreja e que, tipo, dentro da célula eu me sinto dentro da igreja e eu alimento pessoas, é incrível. É um prazer, né? Indescritível, né? Poder ser usado por Deus dessa forma, né? Sim, Então, a sim. célula tem que ter essa capacidade, né, de se mobilizar. Porque, afinal de contas, é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo tem que ter as capacidades, né, de funcionar, de andar, de ir, né, de acolher, né? Então, a célula é maravilhosa nesse sentido. Por isso que ela é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, como a gente viu, né? Então, como célula, promova o indo, né, ao encontro das pessoas que precisam de Jesus, né? Então, esse indo tem a ver com o estilo de vida, com o dia a dia, né? De estar atento, né, para as oportunidades de alcançar pessoas e nós precisamos ir ao encontro das pessoas, como Elias está mostrando que ele é um verdadeiro evangelista, né? E que bom, né, que cada célula tenha pessoas com esse coração que contagia o grupo, né? E é uma peça fundamental para que a célula não fique acomodada, né? E outra coisa também, promova eventos ponte para criar vínculo com os crentes. Então, eventos ponte, né, é uma expressão, o evento ponte, né, é uma expressão de Ralph Nagle, que ele vai dizer, crie alguma situação de um evento na célula, tá? Em que você esteja todo preparado para receber descrente, né? Então, às vezes, você pode planejar um encontro todo voltado para o descrente, né, em criar vínculo com ele. Então, o evento ponte não necessariamente vai, digamos assim, focado já em levar uma pessoa a uma conversão.
Então, ele é uma ponte para a gente criar vínculo com alguém que precisa de Jesus. Então, pode ser um churrasco, pode ser uma programação assim mais descontraída, né? Pensando em estar perto dessas pessoas descrentes, elas se sentirem à vontade conosco, para continuarem conosco, né? Para querer a nossa amizade e a gente poder ter a oportunidade de falar de Jesus. É claro que isso quer dizer que se você quiser, num evento ponte, anunciar o evangelho e fazer um convite à salvação, você pode. Mas o evento ponte em si, ele tem um objetivo primeiro de criar vínculo, né? De chamar para perto, né? De atrair as pessoas para perto, né? Então, a célula, às vezes, ela pode, né, organizar, planejar alguma reunião bem diferente, tendo em vista a criar vínculo com os crentes, né? Então, essa é a ideia do evento ponte, que a gente pode falar um pouco mais na frente, quando a gente falar especificamente mais sobre evangelismo relacional, tá? E outra dica, que também a gente vai trabalhar isso mais na frente, pensando no evangelismo, planeje a abertura de grupos de interesse ou de amizade para se aproximar dos descrentes e criar oportunidades. Então, eu vou explicar melhor essa situação. Para algumas igrejas chama de GE, ou Grupo de Evangelismo. A célula se mobilizar por meio de algumas estratégias fora da reunião, né? Pensando em criar vínculos estratégicos com pessoas. Então, por exemplo, pegando aqui a ideia da célula de Elias, né? De repente ele pode juntar dois rapazes da célula e fora da reunião da célula criar um grupo de futebol. E esse grupo de futebol é um grupo de interesse, entende? Não é no dia da reunião da célula, é em outro momento, mas ele criou para criar amizade com essas pessoas do futebol, para poder eles se sentirem à vontade com Elias e esse outro colega da célula, para poder os dois convidar alguns deles para ir para a célula. Então, o grupo de interesse é tipo isso, ele pode ser diverso, né? Você pode usar várias ideias, né, para tentar criar um grupo de amizade, um grupo de interesse, para tentar se aproximar dos descrentes, né? Podendo ter até início, meio e fim esse grupo, mas é com o objetivo de tentar se achegar a alguém que não se achegaria logo de cara a uma célula, mas se fosse em alguma outra estratégia como essa, que é um grupo de interesse ou amizade, você pode tentar criar vínculo para alcançar alguém, para ela se sentir à vontade com você e vir para a célula. Então, nós vamos falar muito sobre isso em outra reunião, né? Aqui eu só estou introduzindo o tema. Pastor, uma das estratégias que a gente usou muito, né, a gente chama aqui de blackout, né, porque eu gosto de brincar dizendo assim, né, que a luz nunca vai se unir às trevas, e daí veio esse apelido que eu botei aqui chamado blackout, né, porque assim, a gente pega alguém dentro da célula que tem uma determinada habilidade. Eu tenho um irmão que ele, tipo, sabe apitar futebol, Uhum, né? E aí a gente junta algumas pessoas que sabem jogar bola, a gente aluga o campo, vai lá jogar e a gente chama os amigos deles que são descrentes, uma habilidade, uhum. futebol. Ou então, isso também serve para as crianças, né? E Isso. outra também que foi bem legal, assim, eu tenho um irmão que dá aula, ou então uma irmã que mexe com as crianças. Uhum. Através dela, a gente cria eventos para as Para as crianças, crianças, e essa é a ideia. entendeu? E aí a gente atinge as crianças, e essa criança. Por que que, assim, às vezes a pessoa estuda, faz um estudo muito grande, de quase nada fica naquela criança. E Uhum, quando a gente faz um estudo muito cheio de alegoria e pequeno, isso fica na criança. E ele discute com os pais. Aí os pais vêm uhum. atrás, onde é? E hoje existe já uma conversa dos pais para conosco em relação às crianças, Isso. né? E todo esse serviço, mais cedo ou mais tarde vem o pai e a mãe se abre do problema Certo. dele e Isso. aí a gente comunica da célula, né? Às vezes, muitas das vezes, a pessoa tem uma noção só a nível disso. Eu Uhum, tive uma pessoa que tá fazendo mestrado, da qual estava com depressão e através do filho pequeno se aproximou da célula e participa às uhum, vezes da célula, uhum. né? E isso foi um projeto com uma criança, né? E Certo. aí a gente começa a absorver vários ali ao redor. Uhum, E outro projeto também muito interessante foi o seguinte: quando eu tenho a habilidade de conversação sobre Cristo, não só saber versículos, mas ouvir a pessoa, porque o projeto é muito de ouvir a pessoa, abordar e conversar, e como é que tá a tua vida, tá acontecendo assim e tal.
e naquele meio momento a pessoa falar de uma dificuldade, pois é, legal. Mas eu tenho um amigo meu chamado Jó, pra você ter noção do que eu fiz. certo. Teve um momento que eu estava com os meninos, a gente foi meio que pra uma baladinha, tá lá na baladinha, né? E a gente começou a distribuir folheto lá, e eu olhei dois caras e cheguei e disse, poxa, eu tô perdido aqui, ó. Ele, o que foi? Eu tô cheio de dinheiro e perdido, queria ir para uma festa, peguei o dinheiro do meu pai e quero gastar todinho. Só que eu não sei, aí eu comecei a comentar, de repente o menino começou a chorar e disse, eu sei, isso é a história do filho pródigo. E ele disse, eu já fui da igreja e tal. Eu disse, pois é, agora eu vou te falar do filho pródigo, vamos Ok, retornar para o pai. Isso meio da ótimo, festa, na festa ótimo, pegada, e eu ótimo. lá. Então, isso É, foi projeto da célula, certo, entendeu? Projeto da ótimo. célula. Esse arriscar, claro que a gente sabe que tem uma oração por trás, porque a gente não pode Aham, estar se lançando em meio a esses dados, mas certo. assim, foi um projeto da célula. E E a gente sim, essas assim, a gente tem que olhar, eu olho cada pessoa como um futuro líder e mulher ou homem que seja líder de uma nova célula. aham, Então, cada um que tem sua habilidade, expandir ela para que a gente alcance. Quando eu ouço que excelente. os outros, quando eu ouço que os outros estão lá na praça, até dos descrentes, para você ter noção, o marido de uma senhora que é da célula do amigo meu disse assim: não fala mais com ela, não, que ela só vive naquela célula lá. Acho que ela já é até crente. E ela tem o Uhum, comportamento já. O que falta é a aceitação, né, em Cristo, que a gente uhum, sabe que é necessário. Mas certo. isso são pequenos projetos. Ótimo, Amém. excelente. Então, esses grupos de interesse podem ser promovidos pela igreja também, né, em parceria com as células. Então, nós já fizemos, né, em alguns momentos, grupo oferecendo, por exemplo, aula de violão para a comunidade, né, aula de inglês. Então, são estratégias para criar vínculo com pessoas, grupos de interesse para tentar ter oportunidade de falar de Jesus e trazer para uma célula, né? Então, existem vários exemplos, a gente vai falar mais sobre isso em outra aula, né? Então, aqui, a gente tem uma noção, primeiro, né, das direções que uma célula pode tomar. E a última, a quarta direção da célula é para frente. Então, para frente tem a ver com preparar pessoas, né, como Elias falou, né, olhar o potencial de cada um para desenvolvê-lo, para a futura liderança. Né, nem todos talvez serão líderes, né, mas nós preparamos as pessoas, preparamos auxiliares, né, de líderes e treinamos pessoas para serem discipuladoras, evangelistas, né? Tendo em vista o crescimento e a expansão do ministério e a multiplicação da célula. Então, sobre essa questão, tem algumas coisas que a gente traz aqui. O que você pode fazer para envolver mais pessoas na liderança do seu grupo, né? Como preparar líderes, né? Nós vamos falar muito sobre isso também em outros encontros, que vão falar mais do papel do líder. Mas aqui, né, fazendo esse abre-alas, né, é um ponto importante. Não faça tudo sozinho, né, como líder. Delegue responsabilidades, né, envolva pessoas nas tarefas da célula. Acredite e encoraje o desenvolvimento dos dons e do potencial de cada um no grupo, porque assim, né, eles vão se desenvolvendo e a liderança vai sendo desenvolvida no dia a dia, né? Nessas tarefas que vão sendo delegadas e nós encorajando o potencial de cada um. Outra coisa importante, que a gente vai ampliar isso mais na frente, né? Busque formar uma equipe cerne de liderança. Não tente liderar sozinho, né? Forme um grupo que coordene com você a célula. Então, para isso, a gente indica que você tenha pelo menos 3 auxiliares de liderança ou 3 vice-líderes, né? Pegando aí a fala que Elias disse hoje algumas vezes, né? O vice-líder, né? O co-líder, né? O Ralph Nader gosta de usar a palavra auxiliar de célula, né? O auxiliar de líder. Então, às vezes a gente prepara só um, a gente só mira em um, a gente só tem um auxiliar. E se esse auxiliar falhar, e se esse auxiliar não puder vir? Então é bom ter mais de um. Prepare pelo menos 3. E outra, é uma equipe. Você pode delegar mais tarefas. E quando você pensar numa multiplicação, se você preparar 2, 3, né, você pode ter um melhor sucesso. Porque se você preparar um, pode ser que lá na hora da multiplicação, essa pessoa vá embora. De repente ela se mudou, de repente ela está numa fase ruim, está sem tempo mais, e você gastou toda a tua ficha em alguém, e aí vai comprometer a multiplicação, porque essa pessoa não está mais disponível.
ou então ele caiu em pecado, e aí, e agora? Vou ter que restaurar, então não vou conseguir multiplicar assim. Então, prepare, né, auxiliares, né, pelo menos uns três, né, porque aí, quando for preciso multiplicar, você vai ter gente preparada, e quando multiplicar, você pode também já, na nova célula, já deixa o novo líder não sozinho, ele já vai ter alguém que você já estava preparando. Você preparou três, pelo menos, né? Então, isso nós vamos desenvolver mais essa ideia também numa próxima aula, que eu estou só apresentando essa É, questão do preparar pastor, líderes. Sim. pastor, isso que o senhor falou é tão interessante, né? Eu acredito que a função do líder, né? Eu gosto para mim o maior título é pastor, né? Mas assim, esses conomes aí, tudo bem. Mas digamos assim, Aham. eu acredito que a função do líder é servir a todos dentro Uhum. daquela célula, né? Eu Certo. sempre digo para as pessoas que me acompanham nas células que aquilo também é a nossa família, ver todos como pais, irmãos e irmãos ali dentro, Uhum. né? Eu vou falar nesse momento assim, eu tive uma situação dentro da Elias, minha tu célula. fala só assim, mais resumido, por causa do tempo, que já está bem Sim, sim, avançado, tá? eu A tive tua uma, contribuição está sendo ótima, mas agora, por causa é, do tempo, se você sim, seja um pouco mais breve, tá? sim, eu tive uma situação na minha célula em que a minha líder, desculpa, a minha líder se afastou, Sim, certo? E eu tinha uma pessoa que mal tinha se convertido ao Senhor, mas que tem um coração devoto a Deus. certo. E a célula ficou destruída, né? E eu não esperei. Eu disse, meu Deus, eu tenho que me levantar, porque tá assim. E essa outra pessoa vinha por trás e conversava comigo, não, Elias, tu tem que ser o líder, porque eu disse, não, Uhum. tudo é provisão de Deus. Se ele te colocou aí, é porque daqui a 5 a 10 anos tu vai ser uma grande líder. Eu vou Uhum. te apoiar em tudo e por baixo eu vou estar te ensinando alguma coisa e a gente vai estar do jeito que está. Certo. Imagine pessoas destruídas dentro de uma célula que tínhamos 15, 20, se resumir para quatro, né? Isso. E nem eu conseguia falar e nem a pessoa, e eu disse, vamos caminhando. E hoje estabilizou, né? E hoje essa pessoa tem configuração de líder, Uhum. vai ser levantado um vice-líder e eu Ótimo. estou por baixo assessorando. Mas foi um momento muito difícil, sabe? Uhum. Que quando você vê a sua célula começar a pingar nas outras células, ou falta a palavra e outro dá, o negócio está Uhum. desandando. E aí eu Uhum. tomei as dores e disse: não, vamos, não, a célula tem que sobreviver e Cristo está aqui. Pode ter um ou dois, se tivesse dois, a gente Amém. estava. Tem E que deu ter fé, certo, né? Para sabe? E recomeçar deu. assim, né? Não, eu não deixo cair assim tão fácil, não, Graças a entendeu? E Deus. deu certo, graças a Deus, amém. Amém. Eu só Muito queria bom. relatar essa dor que Tá aconteceu bom. dentro da célula. Ok. Então, nesse preparo, né, de pessoas, promova o discipulado um a um na célula, de tal forma que aqueles mais maduros, que a gente pode considerar de pais ou mães espirituais, pais na fé, né, discipulem os jovens na fé, no sentido de maturidade espiritual, tá? Pais, jovens e filhinhos, de acordo com 1 João capítulo 2, versículos 12 a 14, depois vocês podem ver esse texto mais profundamente. A gente deve aplicar ele em algum momento mais na frente também, esse texto. Mas é a ideia de os pais na fé, os mais maduros, os jovens, estão em crescimento, e os filhinhos na fé, que são os novinhos, né? Os mais imaturos. Então, o ideal é que, nesse discipulado um a um, os pais na fé discipulem os jovens na fé, e estes, por sua vez, discipulem os filhinhos na fé. Assim, né, cada um vai sendo cuidado de acordo com sua maturidade espiritual. Todo mundo trabalha também. Às vezes, os pais na fé pode cair na tentação de querer discipular todo mundo. Isso não é bom. Deixe os jovens na fé também participarem desse discipulado para eles serem treinados e serem melhor desenvolvidos no cuidado de pessoas, né? Então, isso vai ajudar as pessoas a ganhar experiência no cuidado de vidas e facilita no preparo de novos líderes, né? E um outro ponto que eu trago é divulgue e incentive sua célula a participar dos treinamentos que a própria igreja oferece. Aqueles que os pastores coordenam, que estão ali para ajudar os líderes, né, e as células a melhor preparar as pessoas para a obra do ministério, né? Então, tem que haver esse trabalho em conjunto, né, da célula e também da igreja, né, em treinar esses líderes para melhor se desenvolverem e assim a célula ter pessoas para dar continuidade ao trabalho e multiplicar e frutificar a obra da célula.
Então, essa muitas vezes é um problema na igreja, é quando falta líderes, né? Então, as células estagnam, né? Se não tiver novos líderes. Mas a gente vai falar sobre isso mais. No próximo encontro, o Maurício vai falar sobre liderança. Vai começar a falar sobre liderança, porque tem muita coisa sobre liderança. Ainda precisa de pelo menos 2 aulas só para falar sobre líder de célula, tá? Então, a gente já conversou muito, então aqui eu deixo só, né, essa questão aqui para reflexão. A sua célula está trabalhando nas 4 direções que a gente falou aqui. O que fazer para melhorar, né? Para cima, para dentro, para fora e para frente. Agora não tenho mais tempo. Agora eu preciso correr, ainda tem alguns conteúdos. Eu não vou conseguir mais dar todo o conteúdo da aula de hoje, mas não tem problema. A gente coloca numa próxima aula o conteúdo que eu ia dar hoje, tá? O que faltar. Mas eu preciso falar mais uma questão que tem a ver com a comunhão bíblica, tá? Então, eu preciso aplicar essa questão. Lowell Bailey, né, é um excelente autor nesse sentido, né? Tem um livro sobre a comunhão bíblica. Ele fala dos 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. Esse é o livro dele. Ele faleceu faz pouco tempo, já bem velhinho. Então, ele escreveu um livro muito bom nesse sentido, né? E ele faz uma análise da igreja primitiva. Ele vai dizer, olha, que a, a célula ou a igreja, né, que de fato vive uma comunhão, mas comunhão bíblica, ela deve ter algumas características olhando para a igreja primitiva. Então, olha aqui, vamos destacar essas características. Uma delas, de bom grado, os cristãos se esforçam e dedicam tempo a estarem juntos para refletir nos princípios da palavra, no compartilhamento, na oração e em participar da ceia, de acordo com a igreja primitiva em Atos 2:42. Então, de bom grado, e isso é uma característica de uma comunhão bíblica. Os cristãos se esforçarem para estarem juntos, se congregar e meditar na palavra, compartilhar, orar uns pelos outros e participar da ceia. Uma outra característica, os cristãos têm prazer em compartilhar recursos materiais com irmãos necessitados, é o que a gente viu também lá na igreja primitiva, né? Que eles não tinha ninguém passando necessidade, porque eles se ajudavam, né, com seus bens. E a igreja de Corinto, né, que Paulo vai falar, cada um contribui de acordo com sua capacidade, claro, né, mas com alegria, né? Deus se agrada quem dá com alegria. Outra característica, né, da comunhão bíblica é porque tem pessoas que até têm comunhão, mas muitas vezes não é bíblica. Por isso que a gente precisa falar da comunhão bíblica, né? Porque tem gente que é amiguinho na igreja, mas não faz diferença nenhuma na vida do outro, né? Então, às vezes, a célula se parece mais um clube social. Ninguém se importa em edificar o outro, não faz a diferença, não aponta para a palavra. Por isso que é importante a gente falar do que significa comunhão bíblica, né? Tem que ter essas características, né? Outra característica é que existe uma união por volta do Espírito Santo. O Espírito Santo une, né? Há uma união no Espírito Santo, né? As pessoas são unidas, né? Uma só alma, né? Uma só fé, né? Então, essa comunhão do Espírito Santo, né? Uma quarta característica é que a comunhão bíblica leva a uma cooperação na obra do Evangelho. Então, nós somos cooperadores, cada um tem o seu papel e nós nos ajudamos para que o Evangelho seja vivido e pregado, né? Uma quinta característica de uma igreja ou uma célula que vive a comunhão bíblica é o compartilhamento das alegrias do dia a dia como verdadeiros amigos. Então, era assim que a igreja primitiva vivia, né? Eles eram unidos, né? Estavam sempre juntos, né? Nas refeições, no compartilhar, né? E isso demonstrava uma verdadeira amizade, né? Um amor cristão ali sendo desenvolvido, né? Praticado. Uma sexta característica é que eles são unânimes quanto a propósitos e alvos. Então, a igreja primitiva tinha essa unidade, né? Eles eram unânimes, né, naquilo que eles viviam, naquela fé, naquela comunhão, né? Eles não ficavam em pé de guerra, né? Mas eles se esforçavam, né, para viver em unanimidade, né, em comunhão. A comunhão busca isso, né? Às vezes a gente vai ceder uma coisa ou outra para a gente estar bem com o irmão, né? E a igreja primitiva viviam isso, né? Eles partiam o pão e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração.
Então, eles buscavam essa unidade, vamos dizer assim, unidade de propósito, né? Eles se esforçavam por viver em unidade, não ficar em pé de guerra, né? Uma sétima característica da comunhão bíblica eles sentem alegria e expressam louvor quando se reúnem. A igreja primitiva também tinha, né, essa característica, né, de essa alegria, né, junto, né, como diz aqui o texto, com alegria e sinceridade de coração, né, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, né. Uma oitava característica é que todos participam igualmente da vida e das atividades, né, da célula e da igreja, né. E assim era a igreja primitiva, né? Eles perseveravam, né, em estar juntos, os que criam mantinham-se unidos, né, e tinham tudo em comum, né? E era uma comunhão diária, inclusive, né? É um desafio para nós, né? Uma comunhão diária, né? É um desafio. A igreja primitiva era assim, eles eram verdadeiros amigos, né? Estavam procurando sempre estar juntos. E uma última característica, de acordo com Lowell Bailey, é que a comunhão bíblica leva as pessoas a confessar os pecados uns aos outros e buscando receber a purificação no sangue de Jesus para manter a unidade e o amor, né? Olhando aí para 1 João, né? Então, é um ambiente para confessarmos os pecados uns aos outros e ajudarmos uns aos outros no processo de santificação, né? E buscando em Cristo viver em santidade, né? Então, nós ajudamos uns aos outros a viver em santidade. Então, isso tem tudo a ver com a comunhão bíblica. E aí, Lowell Bailey, né, continuou o seu argumento dizendo assim, olha, a comunhão, essa comunhão que devemos viver e que a célula deve buscar, se baseia numa relação entre pessoas e tem diversas maneiras de se manifestar. A nossa união com Cristo faz com que sejamos membros do seu corpo e membros uns dos outros, né? De acordo com Romanos 12, 5. Aí diz o seguinte, olha, ninguém pode ver os laços que nos unem. O que se pode enxergar são as manifestações dessa relação. E entre todas as manifestações, a mutualidade é o meio mais prático de expressarmos a comunhão cristã. Então, ele vai explicar o que é essa mutualidade. Mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e unidade. E né, também a mutualidade trata das coisas que os cristãos devem evitar de fazer uns aos outros a fim de preservarem o ambiente de amor e unidade. Então, mutualidade é a expressão que se usa para se referir a mandamentos, né, de comunhão, de acordo com o que a igreja primitiva viveu e está descrito no Novo Testamento. Coisas que eu devo fazer para que essa comunhão seja real, né, e expressar, né, é uma expressão prática, mas também tem a ver com aquilo que eu devo deixar de fazer para viver essa comunhão, né? Então, ele vai explicar mais, dizendo: olha, a relação entre comunhão e mutualidade é de causa e efeito, né? A causa é a comunhão, o efeito é a mutualidade, né? E onde existe a comunhão, em outras palavras, onde existe a comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade. Então, o que é essa mutualidade de maneira prática? E aí o autor vai dizer que existem pelo menos 25 formas de manifestar essa mutualidade, essa comunhão, que é bíblica, né? Ele vai dizer que, em outras palavras, há 25 segredos para derrotar a crise da comunhão e viver a verdadeira mutualidade bíblica. Então, a célula que expressa esses segredos, né, ou esses mandamentos, ela vai ser uma célula bíblica que vai viver uma verdadeira comunhão. Então, eu trago essa perguntinha aqui. Você pode mencionar algum mandamento de mutualidade da Bíblia que contém uma frase uns aos outros? Então, esses mandamentos de mutualidade e comunhão têm a ver com todas aquelas frases bíblicas que falam de uns aos outros. Então, aqui eu trago, olha, pronto, que Lowell Bailey traz, né, biblicamente, né, para nós, com 25 frases diferentes, com 25 mandamentos diferentes de uns aos outros,
cada um com uma referência bíblica, né? É claro que esses mandamentos podem aparecer em mais de um texto, mas aqui fica, né, um quadro, né, para a gente ter uma noção maior, né, sobre essa mutualidade, esses mandamentos de comunhão, e que a célula é o ambiente ideal para viver essa comunhão bíblica, né? Então, olha aqui, olha, amem-se uns aos outros, que é o principal, né? Que é o fundamento de tudo. Aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, ah, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Daí ele vai agora para aqueles que a gente não deve fazer, né? Para que a comunhão exista. Então, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, né? Ou seja, não chegue ao extremo, né, de ter algo, né, um arranca-rabo, vamos dizer assim, né? Uma briga intensa um com o outro. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Aí ele volta agora para os positivos, né? Confessem os seus pecados uns aos outros, que quem tem que fazer, né? Perdoem-se mutuamente, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros, né, mutuamente, sejam bondosos uns para com os outros e, por fim, orem uns pelos outros. Então, será que a nossa célula está vivendo essas características bíblicas de uma verdadeira comunhão? É o desafio, né? E uma célula que quer viver a verdadeira comunhão precisa aprender a viver esses mandamentos, né, que tem a ver também com uma responsabilidade que eu tenho com você e você deve ter comigo, né? E tudo isso aqui tem a ver com o amor de uns pelos outros, né? Se importar um pelo outro e cuidar um do outro tem a ver com um pastoreio, né, mútuo que devemos ter no grupo, né? Então, indo para o encerramento, né, a respeito desse estudo do Law Bailey, então ele vai dizer assim, olha, uma igreja ou uma comunidade ou uma célula que não está manifestando a comunhão por meio da mutualidade, por meio desses mandamentos de uns aos outros, precisa examinar a si mesma para verificar se ela está ou não em íntima comunhão com o Senhor Jesus, né? Porque o grupo que está buscando amar a Deus vai também amar o próximo e vai se importar em viver, colocar em prática esses mandamentos de mutualidade. Então ele vai dizer, olha, a mutualidade é o coração da igreja. O coração afeta o corpo inteiro, da medula óssea até a ponta do dedo. Sendo fraco ou avariado o coração, o corpo inteiro sofre. Da mesma forma, a mutualidade, que é aquela quente e forte expressão de comunhão entre cristãos. Isso, né, ela vai afetar cada parte e aspecto da vida da igreja. Então, uma boa célula precisa ter como base a comunhão de uns para com os outros, para que ela possa fluir nos dons, no evangelismo, na formação de líderes e tudo mais que ela vier a fazer, né? Em outras palavras, a célula deve se esforçar para viver uma verdadeira amizade bíblica, que foi o que Jesus viveu com seus discípulos, né? Ele disse aos discípulos, né, que já não os não chamava mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, né? Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tenho compartilhado com vocês, né? Então, uma célula bíblica, né, vai procurar viver essa comunhão, essa amizade em torno de Cristo e em torno da palavra, que é o poder, né, da célula, presença de Deus, e o poder da célula tem a ver com a oração, tem a ver com a palavra e tem a ver com o amor, né? O amor que devemos viver uns a Deus e uns pelos outros. Então, qual das características da comunhão bíblica chamou mais a sua atenção e por quê? Isso aqui também nós não vamos mais compartilhar por causa da hora, nosso tempo já avançou muito, e eu vou pular, tá, uma parte do estudo, que eu vou deixar para a próxima aula, para a gente ir para a parte final,
da nossa aula, então eu vou pular essas coisas sobre a reunião da célula, vai ter muita coisa boa para a gente ver sobre a reunião da célula, vamos pular sobre isso, tá? As etapas da vida da célula também, vamos aplicar isso muito bem na próxima aula, nas aulas seguintes, né? De acordo com o nosso planejamento. Mas agora eu vou para a ilustração. A ilustração, né? Uma ilustração para a reflexão da aula de hoje, é a historinha, né? De O Soterrado e Indiferente. Então, em determinado bairro muito carente, um determinado dia aconteceu uma avalanche, né? Um soterramento, né? Por causa de muita chuva, né? E o soterramento aconteceu e algumas pessoas ficaram soterradas, né? E, e aí aquela rua parou, né? As pessoas começaram, o Corpo de Bombeiros veio, né? Tinha muito trabalho para fazer, tinha muita gente ajudando os bombeiros, porque tinha muita gente para resgatar e não estava sendo fácil o trabalho. Mas também, como em todo lugar que tem tragédia, tem aquelas pessoas que estavam ali só olhando, né? Tem aqueles urubus, você já viu, né? Em algumas tragédias, então tem alguns ali meio indiferentes, né? Sem querer ajudar, mas só observando, né? E às vezes até criticando os outros que não estão fazendo as coisas bem feitas, né? Então, assim estava acontecendo naquela situação. E aí, alguém que estava trabalhando, que estava ajudando o bombeiro, percebeu que do lado assim de fora, ali, ele percebeu uma pessoa indiferente, mas era um conhecido dele. E aí ele chamou a atenção dessa pessoa: "Oh, por que você está quieto? Por que você está parado? Você deveria estar aqui ajudando. Né? Ei, meu irmão, você tem que estar aqui." Era a pessoa conhecida dela, né? E ele começou a chamar a atenção daquele fulano lá que estava parado, indiferente, só olhando, né, o povo trabalhar. Porque era alguém ali da região, mas não estava, né, ali meio que se esforçando a nada. E aí esse conhecido começou a chamar a atenção dele e disse assim: "Olha, você precisa urgente vir aqui ajudar, porque você não está sabendo, mas a tua irmã, né, de sangue, por acaso estava aqui visitando a pessoa tal e acabou que esse soterramento pegou até a sua irmã." Aí ele trouxe uma informação que aquele cara indiferente não sabia. E aí, quando ele soube dessa história, quando ele foi avisado que a irmã dele, né, estava ali debaixo daqueles escombros, ele ficou desesperado. Na hora, ele deu um jeito, né, deixou, né, ele puxou assim a sua manga, né, e desceu do salto e se jogou naquela situação desesperadamente para tentar salvar a sua irmã, né? Então, essa historinha, né, ela é uma historinha fictícia, mas ela nos faz pensar, sabe, que às vezes nós estamos assim, né, cada um vivendo para si, né, e não se importando com as pessoas que precisam, né, seja na igreja ou fora da igreja, né? Às vezes a gente tem uma vida só centrada em nós mesmos, né, e aí a gente fica indiferente, né? Mas imagine que tem um irmão ali precisando, né? Um irmão em Cristo, né? É um irmão em Cristo, né? Que o Senhor se importa, que o Senhor deu a vida por ele, ou então é uma pessoa perdida que precisa do amor de Deus, né? Que o Senhor se importa com aquela vida. E por que a gente muitas vezes fica tão indiferente, né? Por que a gente não é assim envolvido, né? Pelo amor, né? Desculpa, irmãos. Por que a gente não se entrega, né, ao amor e se importar com os que precisam, né? Então, seja a célula tem esse objetivo, né, de nos ajudar a olhar para as pessoas do grupo, né, e amá-las e servi-las e se importar com elas, né? A vida cristã é algo coletivo, é uma comunidade. Então, preciso aprender a me importar com o outro, a amar o outro, a servir o outro. E também, juntos, nós precisamos nos ajudar a não ser essa pessoa indiferente com os perdidos, mas ter compaixão e se importar e amar os perdidos. Então, a célula é um ambiente maravilhoso em que a gente pode aprender a amar o outro, né? Que o amor deve ser o alvo do nosso trabalho. Então, eu deixo essa frase aqui do José Comblim, em que ele vai dizer o seguinte: olha que interessante, né? A beleza sem amor nos faz fúteis. A autoridade sem amor nos faz tiranos.
A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz implacáveis. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz avarentos. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A lei sem amor nos oprime. A política sem amor nos deixa egoístas. A fé sem amor nos deixa fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor não tem qualquer sentido, né? Que Deus nos ajude, né, a colocar em prática esse amor que Deus já provou que Ele tem por nós, enviando Seu Filho a nós, né? Quando nós ainda éramos inimigos dele. E que nós sejamos canais desse amor para as pessoas que precisam, né? Para os irmãos na fé, né? E para os perdidos que precisam desse amor. E a célula é um lugar maravilhoso para a gente aprender a amar, para a gente desenvolver o amor pelo próximo, ok? A dica de livro de hoje tem 3 dicas de livro. Um deles é o de Jim Egler, né, que eu citei aqui hoje, né, principalmente na aula de hoje, sobre melhorando as dinâmicas da célula, e que ele vai falar dessas 4 direções, né? Para cima, com Deus, né, para dentro, que é a comunhão, ou a consagração, para cima, né, com Deus, para dentro, a comunhão, para fora, que é o evangelismo, e para frente, a formação de líderes. Então, esse aqui é um livreto, tá? Não é nada muito grande esse material de Jim Egler, mas é um material que ele vai ajudar a célula a planejar algumas ações de acordo com essas dinâmicas. Ele traz também um planejamento semanal, ou até mensal e anual, para que a célula organize, né, atividades focadas nessas 4 direções. Eu trago também um livro muito bom de quebra-gelos e dinâmicas de grupo, né? Um livro excelente sobre esse tema, várias dicas, né, para os encontros da célula, né? Que eu acabei, eu não entrei nisso, né, especificamente, que era a parte da célula, da reunião da aula de hoje que não deu tempo, mas o autor sou eu, né? Então tem muitas dicas boas, foi um material que eu passei anos, né, escrevendo roteiros de célula, e aí surgiram várias ideias para fomentar o relacionamento, para dinamizar o relacionamento do grupo. E esse livro do Abe Uber se tornou um clássico quando ele fala sobre o purê de batatas, né? Então, é porque ele vai explicar, foi uma pregação que ele transformou no livro, e as igrejas em células, né, aprenderam, né, ele falar sobre a importância da unidade da célula, né, da comunhão verdadeira. Então, basicamente, ele vai aplicar, né, que uma coisa é um saco de batatas, outra coisa é o purê de batatas. O saco de batatas, né? Você coloca as batatas juntas no saco, elas até estão ali, né? Próximas uma da outra, mas não estão unidas de verdade. Mas quando você descasca cada batata e aí você coloca na panela fervente, né? E vai fervendo, vai amolecendo a batata, né? E aí depois você pega aquela batata molinha e você amassa e junta, mistura, e você cria o purê. Então, é essa unidade que a célula deve procurar viver, né? Dessa comunhão que a gente se importa, se doa, né, pelo outro, né? E cada um sai da sua casca e se junta com o irmão e vive os mesmos valores do reino. E isso essa aplicação é muito boa, né, nessa busca pela comunhão que a célula deve ter. A ferramenta de hoje tem a ver também com algo que eu falei hoje, né, sobre os 25 mandamentos de mutualidade, desse estudo do Low Bailey. Então, eu deixo essa também como ferramenta. Leiam na célula, no seu grupo, leiam os 25 mandamentos e comentem, né, se a célula, como é que a célula está vivendo esses 25 mandamentos. Né? Então, leve para a célula esses 25 mandamentos, né? Imprima, né, o papel, vou entregar para vocês, né, o documento, em Word, em PDF, e imprima essa folha e compartilha com a célula os 25 mandamentos, né, ou com a liderança da igreja, e cada um vai se avaliar também, né? Como é que você, né, avalia o seu grupo, mas também se avalie, né? Então, desses 25 mandamentos, qual é aquele que você mais tem sido exemplo, que você tem vivido? E qual é aquele que você mais tem sido negligente?
Então, a ideia é a gente se estimular, né, se encorajar a viver e colocar em prática esses 25 mandamentos. Então, está aqui, né, que a gente já leu os 25 mandamentos, mas eu vou colocar isso num documento para vocês, vai ser uma ferramenta para vocês utilizarem na reunião do grupo e discutirem, né, e avaliar e criar um plano de ações para que a célula aprenda a colocar em prática esses mandamentos tão importantes para que a célula seja saudável e bíblica. E para encerrar, a dica de vídeo de hoje tem a ver com essa visão do purê de batatas, que foi um vídeo, né, que foi feito pela Igreja Batista do Bacaxeri, de Curitiba, pelo pastor Roberto Silvado, que é um autor de livros também. Ele aplicou essa ideia do Wave Uber e fez um vídeo de 8 minutos. Ele foi para uma cozinha e ele foi explicar essa visão do purê de batatas, né, do saco de batatas e o purê de batatas de uma maneira muito bíblica e usando textos bíblicos para mostrar a vida da célula, essa vida de comunhão bíblica. Então, um vídeo excelente para você também passar na sua célula, com a sua liderança, e aplicar esse alvo da comunhão que o grupo precisa ter, a comunidade, a igreja, para que o Senhor Jesus seja glorificado na vivência do amor. Glória a Deus.